é um mito achar que o Ozempic vai atuar diretamente reduzindo ali a massa muscular desse indivíduo. Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que está gerando muita preocupação entre os usuários de Ozempic e Mounjaro, que é a perda de massa muscular durante a utilização. Muitos têm dúvidas, será que essas medicações promovem uma perda de massa muscular? Será que elas vão atrapalhar os resultados na hipertrofia? Tudo isso a gente vai entender nesse vídeo, inclusive como mitigar esse efeito. Então vem aqui comigo. Eu me chamo Gustavo Stocker, sou médico, trabalho na área de emagrecimento, tratamento da obesidade, desempenho físico, hormônios, entre outros temas relacionados à saúde. Somos autores aqui desses dois livros, Manual da Obesidade e Emagrecimento, que já ajudaram milhares de profissionais a trabalharem nessa área. E hoje a gente vai falar de um tópico de extrema relevância, que é a perda de massa muscular associada ao uso de Ozempic e outros análogos do GLP-1. Primeiramente, a gente tem que entender o mecanismo de ação desses medicamentos, que basicamente é relacionado ao controle alimentar. A gente tem a ação do Ozempic e dos outros medicamentos reduzindo o apetite ali a nível hipotalâmico principalmente. Com isso, o déficit energético ele pode acontecer pela menor ingesta calórica. O indivíduo come menos, ele tende a perder peso. Esse peso, em maior parte, quando a gente fala aí de um paciente com obesidade, tende a ser gordura. Só que em alguns casos específicos também pode haver uma perda de massa muscular significativa. E muitas vezes os pacientes que não têm indicação, que usam sem conhecimento, acabam tendo um prejuízo maior nesse aspecto. O que vocês têm que entender são as variáveis que interferem na magnitude de massa muscular que pode ser perdida com o uso desse medicamento. Por exemplo, uma paciente magra que utiliza o Ozempic sem indicação, que não pratica atividade física de forma regular, vai ali utilizar somente para o verão, com certeza ela tem um risco muito maior de perda de massa muscular, porque ela já tem um baixo percentual de gordura, ela não está com a dieta ajustada, ela não pratica musculação. Nesse caso, a perda de massa muscular com certeza vai ser muito mais evidente. Por isso aí a gente acaba vendo termos equivocados e um pouco vulgares, como cabeça de Ozempic, por exemplo, ou então aquela flacidez relacionada ao uso, né, que altera a imagem e a aparência do indivíduo, porque muitas vezes realmente os indivíduos utilizam de forma equivocada e sem indicação. Mas é quando o paciente tem um sobrepeso, tem obesidade e utiliza essas drogas de forma consciente e acompanhada, a perda de massa muscular é mínima, tá? Porque o equilíbrio entre os macronutrientes, com uma adequada ingesta proteica associada ao treino resistido e também ao exercício aeróbico, promovem essa manutenção da massa muscular. Além disso, a redução ali do quadro inflamatório do paciente com sobrepeso já promove uma melhor adaptação a nível de hipertrofia e também qualidade muscular. Então, é um mito achar que o Ozempic vai atuar diretamente reduzindo ali a massa muscular desse indivíduo. Tudo depende de muitas variáveis, inclusive até mesmo do sono, né, da nutrição, como eu mencionei, e do treinamento físico. Por isso que é interessante sempre o acompanhamento em conjunto do médico ou nutricionista para que a gente consiga ter esse apoio multiprofissional, quando necessário até mesmo do treinador físico, né, fazendo esse acompanhamento aí de forma regular nos treinos. Isso com certeza mitiga o risco de perda de massa muscular e relembrando que o risco de perder massa muscular não acontece só por conta do uso do Ozempic, mas sim é uma questão intrínseca do processo de emagrecimento. Tudo que promove o déficit energético, mesmo que eu não utilize nenhum medicamento, caso eu faça uma dieta muito restrita, eu vou ter risco de perder massa muscular. Então isso não é algo relacionado ao medicamento em si. Caso o indivíduo, por exemplo, passe por uma cirurgia bariátrica, né, e passe a ingerir menos calorias, com certeza ele também vai ter um risco aumentado de perder massa muscular. Isso é natural, mas quanto maior o nível de obesidade, menor é o risco de perder massa muscular, porque a gente tende a priorizar o tecido adiposo como fonte de energia nesse caso. No entanto, quando o indivíduo já atinge o percentual mais baixo de gordura, é interessante a gente focar bastante nessas questões dietéticas, nas questões comportamentais e também na questão do treinamento físico, para que haja então essa mitigação do risco de perda de massa magra. Lembrando que para mitigar também esse efeito negativo, a gente tem que individualizar a dose das medicações para perda de peso. A gente sabe que a aprovação da semaglutida para o tratamento da obesidade é de 2,4 miligramas por semana. Só que nem todos os pacientes precisam dessa dose. A gente consegue ter bons resultados com doses menores muitas vezes.
E aí vai do tato do profissional acertar na dose correta, porque uma dose excessiva pode também favorecer o maior risco de efeitos adversos, inclusive desses que eu mencionei. Por isso que o conhecimento abrangente de individualização de doses e de medicamentos, inclusive com a possibilidade de fazer associação de fármacos para promover menos efeitos colaterais e mais efetividade, pode ser interessante em muitos casos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro essa questão da perda de massa muscular associado ao uso de Ozempic e outros análogos do GLP-1. Espero que vocês tenham entendido que a perda de massa muscular não é um efeito direto do medicamento, e sim de uma inadequação de dieta, de uma inadequação de treinamento físico, de uma inadequação da indicação. Dito isso, a gente entende que o conhecimento resolve todas essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, clique aqui embaixo, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.